tão alto quanto Leloup, vestido de preto, da cabeça aos pés, em trajes fechados e recatados que, de algum modo, combinavam com seu rosto sombrio. Braços compridos e ombros largos indicavam que ele era um espadachim, tão nitidamente quanto o florete em sua mão. As feições do homem eram tristes e carregadas. Um tipo de palidez soturna emprestava-lhe um aspecto fantasmagórico sob a luz incerta. Um efeito potencializado pela treva satânica de suas sobrancelhas franzidas. Olhos fundos, fixos, miravam o facínora sem piscar, e olhando dentro deles, Leloup foi incapaz de concluir de que cor eles eram. Estranhamente, a aparência mefistofélica das feições vincadas era contrabalançada pela testa ampla, embora esta se encontrasse parcialmente escondido pelo chapéu. Aquela fronte marcava o sonhador, o idealista, o introvertido, assim como os olhos e o nariz reto e afilado denunciavam o fanático. Um observador teria sido arrebatado pelo olhar dos dois homens que lá estavam, encarando um ao outro. Os olhos de ambos denotavam imensas profundidades de poder, mas a semelhança parava aí. Os olhos do bandido eram duros, quase opacos, ainda cintilantes, que refletiam luzes e brilhos mutáveis, como uma estranha gema. Havia zombaria naquele olhar, crueldade e imprudência. Por sua vez, os olhos do homem de preto, sob as proeminentes sobrancelhas, eram frios, porém imensos. Ao fitá-los, tinha-se a impressão de ver incontáveis braças de gelo. Alô, cães iborianos, estamos aqui com mais um vídeo, o terceiro vídeo do personagem Solomon Kane. E eu fiz aqui uma citação do primeiro conto publicado de Solomon Kane, o Red Shadow, Sombras Vermelhas, publicado em 1928 na Real Tales. Esse conto marca o início dos ciclos do personagem, ainda que não seja o primeiro conto na cronologia histórica desse personagem. Aqui temos uma cena fantástica em que Solomon Kane está encarando o antagonista dessa aventura, o bandido sanguinário Leloup, o lobo. O Robert Howard criou, segundo uma carta dele, o Solomon Kane lá por volta de 1922. Ele teria apenas 16 anos de idade. Segundo ele estava muito influenciado pelos contos de espada, capa e espada, melhor dizendo, de dois autores que ele gostava muito, que faziam muitas narrativas de espadachins em revistas pulp da época, principalmente a Adventures. Eram eles Jack London e Talbot Mundy. Foram muito influentes, segundo o próprio Robert Howard, numa carta de 35 para essa criação, o Solomon Kane. Como é que o Howard então descreve o Solomon Kane? A gente fez aqui uma citação, mas em vários contos nós temos citações variadas que denotam essas mesmas características de Solomon Kane. Em Red Shadows, além dessa citação, ele diz que Kane teria uma obsessão contra a crueldade e contra a tirania que existia no mundo. Ele se veria como um executor, abre aspas, um executor da vontade divina, não sendo um puritano no sentido exato da palavra, mas alguém que seguia um, abre aspas, código de justiça muito pessoal. A gente viu no vídeo anterior que o Kane não é aquele puritano histórico, político e dos questionamentos religiosos do século XVI. Era um puritanismo muito próprio dele. Em The Moon of Schools, outro conto,
Howard afirma que Kane era um homem, abre aspas, fora de seu tempo. Uma estranha mescla entre puritano e cavaleiro medieval, com certa matriz de filosofia antiga. Algo até, abre aspas de novo, pagão em seu atavismo dos dias da antiga cavalaria. Um paladino errante com sua roupagem de fanatismo genuíno e idealismo. Olha como ele está descrevendo psicologicamente esse personagem. Em Wing in the Night, Asas da Noite, um conto que eu gosto muito, Howard mostrava a violência justa de Kane, uma certa frieza na atuação em nome de Deus. Alguém que por um lado se dizia civilizado, mas que herdara a, abre aspas, fúria berserker de seus antepassados saxões, fecha aspas. Ao mesmo tempo em que se via como, abre aspas, a mão de Deus a lutar contra todos os demônios que ainda ditavam os rumos da humanidade, fecha aspas. Tal como as arpias e entidades ali do conto, né? A esse propósito, um antigo amigo de Howard, o Harold Price, afirmava que Kane era um, abre aspas, segundo ele, pré-cristão, seguindo o Deus do Velho Testamento, punindo com a ira a maldade, sem simpatia pela doutrina do perdão do cristianismo. O tom nietzscheano de Jack London, falei dele antes, estaria presente nas narrativas, segundo a interpretação de argumentos desse conhecido de Robert Howard. Lembremos também da ação de Solomon Kane contra o velho Ezra no conto School in the Stars, as caveiras nas estrelas. O velho tinha matado um primo dele, que era, né, um cara com problemas mentais, o Gideon, e esse se tornava então uma maldição numa estrada francesa, atacando viajantes e dilacerando-os, porque ele queria na verdade se vingar do seu assassino. O que o Kane faz? O Kane prende o velho Ezra, o assassino, numa árvore e chama o fantasma para que ele se vingue. Então é um personagem com um senso de justiça muito pessoal, um personagem que tem essa ideia de um justiceiro em nome de Deus para limpar a civilização de seus males. Ele que segue então o seu código muito pessoal de justiça divina. Termino aqui esse vídeo. No próximo vamos falar de conto por conto, vamos começar a tratar dos contos de Solomon Kane. E aí eu termino esse vídeo apenas com uma observação. No último vídeo eu falei que o Solomon Kane, o nome Solomon Kane, nunca foi mencionado por Howard, que o nome do Solomon veio do rei Salomão. Pelo menos eu não encontrei nenhuma carta ainda. Daqui a pouco eu encontro, mas muita coisa ainda para ler, né? Mas eu não encontrei uma referência que ele diga, olha, eu peguei o nome de Solomon Kane do rei Salomão. Mas existem sim, aí já me corrigiram corretamente, existem sim contos em que o Howard, nos contos de Solomon Kane, menciona o rei Salomão. O conto Passos Interiores, por exemplo, que tem uma entidade dentro de uma tumba antiga, teria sido aprisionada, segundo o conto, pelo antigo rei Salomão. Então, existe menção ao rei Salomão nos contos de Solomon Kane, ainda que o Robert Howard não tenha mencionado, pelo menos que eu tenha visto e lido, da onde veio o nome Solomon Kane. Mas isso eu já debati no último vídeo. Próximo vídeo, vamos falar conto por conto. Primeiro, obviamente, o Red Shadows, primeiro conto publicado que marca, segundo alguns estudiosos, o início da espada e feitiçaria de Robert Howard. Existe um debate sobre esse início estar em Call, né, nos contos de Call, mas existem autores que dizem que já em Solomon Kane já existe uma proto-espada e feitiçaria com o feiticeiro Nilonga e com as aventuras de Solomon Kane que saem do escopo da capa e espada tradicional, trazendo elementos sobrenaturais
que depois vão estar presentes na Espada e Feitiçaria de Robert Irving Howard. Até o próximo vídeo.